Muito bom dia, glória a Deus. Manhã de quarta-feira, queridos, e nós estamos aqui para mais um devocional. Glória a Deus pela sua vida, você que durante toda essa semana tem me acompanhado aqui nesse canal. Nós estamos na nossa série Imagem e Semelhança. Durante toda essa semana nós estamos falando a respeito desse tema e eu tenho certeza que o Senhor está cada vez mais nos tornando a sua imagem e a sua semelhança. Tudo aquilo que um dia o pecado tirou de nós, tirou essa característica de cada um de nós. Eu tenho certeza que durante essa semana o Senhor está restaurando tudo isso que está sendo perdido. Você que está chegando agora, é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, muito prazer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as novidades. O capítulo de hoje da nossa série é Cristo, a imagem perfeita do Deus invisível. Quero ler um texto com você que está em Colossenses, capítulo de número 1, o verso de número 15, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Queridos, quando Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses, ao escrever, ele apresenta uma das declarações que eu mais entendo que revela a identidade e o caráter de Cristo. Ele diz que essa imagem, que o significado dessa palavra imagem, no grego, significa a representação exata. Paulo está dizendo, ele é a imagem do Deus vivo. Quando nós traduzimos essa parte imagem, né, que é o eikon, ele diz, ele é a representação exata. A representação exata do caráter, da natureza e da essência de Deus. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós vamos para os evangelhos e vemos o comportamento, a forma de conduzir, a fala, o caráter, nós vemos o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus. Então, em Cristo, nós vemos quem Deus é. Se nós precisamos buscar um padrão, se nós precisamos buscar um referencial, queridos, Cristo é o nosso referencial perfeito. Quando nós olhamos quem nós devemos ser nessa terra, em volta, sabe, inseridos no meio desse mundo corrompido, quem nós devemos ser, nós não podemos olhar para homens que são falhos, nós não podemos olhar para padrão de conduta de pessoas que muitas vezes pode sim ser excelente em alguma característica, mas não é perfeito em todas elas. Mas se nós queremos buscar um padrão perfeito de conduta, de como nós devemos ser nessa terra, nós precisamos olhar para Cristo. Se em Adão essa imagem e semelhança ela foi corrompida, ela foi quebrada, ela foi destruída, em Cristo nós vemos o padrão perfeito dessa imagem e dessa semelhança. Lembrando que em Gênesis 1:26, quando Deus cria o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas quando o homem ele transgride a lei, transgride um mandamento de Deus, veio o pecado ao mundo. E esse pecado nos causou separação entre nós e Deus. Nós perdemos essa característica de sermos imagem e semelhança. Mas em Cristo nós fomos regenerados, em Cristo nós fomos transformados novamente à imagem e semelhança do nosso Criador. E ele veio, queridos, não somente para nos trazer a salvação, não somente para nos libertar de todo o cativeiro, mas ele veio também para demonstrar através de suas atitudes qual o comportamento que Deus espera de cada um de nós. Então, o texto que nós lemos de Colossenses, capítulo 1, verso 15, ele nos conduz a compreender que nós não fomos criados para buscar padrões humanos, mas sim para que nós possamos ter um referencial maior, que é Cristo. E ao olhar para ele, que nós possamos, queridos, entender quem nós devemos ser aqui nessa terra. O primeiro ponto, olhando para tudo isso, nós precisamos guardar isso no nosso coração e aprender essa verdade da palavra de Deus, é Cristo revela perfeitamente o caráter de Deus. Quer simplesmente saber, conhecer, aprender como você deve se comportar no meio dessa sociedade, olhe para Cristo. Vá para os evangelhos, queridos. Olhe como Cristo respondia, como Cristo
se comportava, como Cristo vivia. Queridos, nele nós vamos ver um padrão de caráter, de conduta, de cumprimento de propósito, de obediência ao Pai. Nele nós vamos ver simplesmente, queridos, aquilo que Deus espera de cada um de nós. Muitas vezes pode parecer difícil, muitas vezes pode parecer impossível, mas o mesmo Espírito, guarda isso no seu coração, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, é o mesmo Espírito que foi derramado sobre cada um de nós. O Espírito Santo que desceu em Jesus, ali no batismo, em forma de uma pomba, que na visão de João Batista, ele viu o Espírito descendo no formato de uma pomba sobre Jesus. E uma voz dizia no céu: esse é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Esse mesmo Espírito, queridos, foi derramado sobre cada um de nós. O próprio Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor, ele vai dizer: eis que vos dou o meu Espírito. O meu Espírito é derramado sobre cada um de vocês. O próprio Jesus orou ao Pai para que esse Espírito fosse derramado. Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador. Esse Paráclitos. Quem lembra da nossa série Paráclitos, onde durante toda a semana nós falamos a respeito desse Espírito, do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito do próprio Deus agindo em nós e através de nós. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que está sobre a minha vida e a sua vida. É Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos direciona, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos viver em plenitude da graça e da vontade de Deus. O pessoal que está chegando aí, bom dia, Paula. Que Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Então, esse primeiro ponto, queridos, é esse: Cristo revela perfeitamente o caráter de Deus. Quer ter um padrão, quer ter simplesmente uma referência, olhe para Jesus. Tem muitas pessoas, queridos, que têm dificuldade de estar numa igreja, têm dificuldade de estar dentro de um pequeno grupo, têm dificuldade de seguir uma comunidade cristã, porque os seus olhos estão voltados para as pessoas. Pessoas que são falhas, pessoas que erram, pessoas que cometem desvios de caráter. E isso, queridos, não foge de uma coisa que é natural. Eu e você, nós somos pessoas falhos. Mas quando a igreja compreende que o padrão não é o líder, não é o pastor, não é o homem, mas o padrão é Cristo Jesus, nós começamos a entender que a igreja é o lugar onde eu vou para aprender de Cristo, não simplesmente para ficar analisando a vida das outras pessoas. E nós, queridos, estamos ali simplesmente para buscar esse padrão, para aprender daquele que a palavra vai dizer que veio a esse mundo e não pecou. João 14, verso de número 9, é um dos textos, capítulo 14 de João, é um dos textos mais lindos de uma promessa que Jesus fez para cada um de nós. O texto vai iniciar dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Mas eu vou para o Pai, prepararei moradas, e quando eu preparar, eu voltarei. Olha que promessa! Eu voltarei e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Felipe, ele vai olhar para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde isso para Felipe. É o texto do verso do número 9, ele diz assim: Felipe, você está tanto tempo comigo e ainda pergunta, mostra-nos o Pai? E o texto vai dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus está dizendo: ei, se você quer ver a imagem, a semelhança, o caráter de padrão, de conduta, de moral, de espírito, quem vê a mim, Jesus está dizendo, vê também o Pai. Então o próprio Jesus está dizendo isso, que ele é a imagem perfeita do Deus vivo. Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 3, o autor de Hebreus vai dizer: o Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, queridos, Jesus é essa imagem perfeita de Deus. Segundo ponto, em Cristo nós descobrimos o padrão da verdadeira
humanidade. Nós cremos, queridos, que nesse mundo Jesus ele veio 100% homem, 100% Deus. A sua divindade, a sua parte também humana. Nós vemos ali que diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Isso mostra as suas emoções, isso mostra que Jesus ele não veio como um ser indiferente, mas também como um homem de dores, muitas vezes também homens que passam por momentos difíceis. Nós vemos ali no Getsêmani, onde a palavra vai dizer que ele diz: a minha alma está profundamente entristecida. Quando ele está ali naquele momento e ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A palavra vai dizer que até o momento Jesus transpira gotas de sangue. E isso, né, ultimamente foi comprovado pela ciência, que no estado máximo de estresse, de tensão, de pressão, as correntes sanguíneas elas podem de alguma forma ali entrar nos poros e as pessoas vir a transpirar. Eu não sei explicar isso de uma forma tão técnica assim, né? Mas a ciência comprova que no estado máximo de estresse, de pressão, a pessoa pode vir sim a transpirar gotas de sangue. Foi o que aconteceu com Jesus, mostrando que a sua humanidade. Queridos, então quando nós olhamos para ele, nós vemos um padrão de conduta para cada um de nós. Nós podemos ver que, de alguma forma, é possível eu olhar e contemplar o caráter de Cristo e trazer isso para a minha vida, trazer isso para a minha realidade. Jesus, quando veio a essa terra, ele não só revelou a Deus, mas ele revelou como nós devemos nos comportar como seres humanos. Obediente, submisso ao Pai, cheio do Espírito Santo, misericordioso, perdoador, aquele que facilmente perdoa, íntegro e totalmente comprometido, sabe com o quê? Com o propósito que ele teve aqui nessa terra. Ele viveu para cumprir o propósito pelo qual ele veio nessa terra. Cada um de nós temos o nosso propósito, o nosso chamado. Cada um de nós temos a decisão de obedecer ou desobedecer a Deus. Cada um de nós temos a opção de buscar a presença do Espírito Santo ou não. Cada um de nós temos essa rica oportunidade. Nessa manhã, o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos, porque aquilo que você achava que era impossível, o Espírito Santo hoje está te capacitando a ver que todas as coisas é possível. Aquele que crê, aquele que busca, aquele que intensifica cada vez mais a sua busca pela presença de Deus. 1 João, capítulo de número 2, verso de número 6, diz: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Queridos, olha que interessante isso. A Bíblia nunca vai nos pedir para fazer algo que seria impossível humanamente falando. Se a Bíblia diz para que nós venhamos a andar como ele andou, que nós possamos seguir ele, é porque certamente é possível. O próprio Jesus vai dizer: obras maiores vocês farão. Eu estou indo para o Pai, mas vocês vão ficar, e obras maiores vocês irão fazer. É isso que Deus espera de cada um de nós. Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5, diz: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus, quando estava naquela cruz, e aqueles homens ali fazendo o possível e o impossível para torturar a Cristo. Jesus, ele, em um certo momento, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus liberando perdão, perdoando, pedindo perdão pela vida daquelas pessoas que estavam ali para tirar a sua vida. Terceiro ponto, guarda isso no seu coração: a restauração da imagem só é possível por meio de Cristo. Só é possível por meio de Cristo. Romanos capítulo 8, verso de número 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 18 diz: somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Eu gosto muito
Tem um texto no livro de Salmos, queridos, eu não separei ele aqui, mas eu estou me lembrando dele agora. O livro de Salmos, ele vai dizer assim, que os deuses desse mundo são obras de mãos humanas. Vai dizer, tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem pés, mas não andam. Necessitam que sejam carregados. E o texto continua. Tornam-se semelhante a eles, os que o adoram. Queridos, você se torna semelhante àquilo no qual você adora, aquilo no qual você contempla, aquilo no qual você admira. Você se torna semelhante àquilo no qual você mais busca. É por isso que o Senhor nos ensina a cada dia mais buscar a presença dele, a adorar somente a ele, a buscar ter um relacionamento divino somente com ele. Por isso que ele nos ensina que ele deve ser o nosso único Deus, o nosso único Senhor, o nosso único Salvador. Quando nós compreendemos isso, queridos, agora nós começamos a entender que nós nos tornamos semelhante àquele no qual nós adoramos. Quando Deus ele pede para que nós o adoramos, que ele seja o único Deus, não é que ele é um Deus egocêntrico, não é que ele quer ser massageado no seu ego. Queridos, é porque essa é uma verdade da palavra de Deus. Nós nos tornamos semelhantes àquilo no qual nós adoramos. Nessa manhã eu te convido a olhar somente para Cristo, a olhar somente para esse Deus vivo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que não há sombra de variação, aquele que é imutável, aquele que deve ser o nosso padrão real de conduta, de comportamento, de caráter. Quando nós olhamos para Ele, quando nós adoramos somente a Ele, nós nos tornamos imagem e semelhança do Deus vivo. O desafio para nós hoje é olhar para Cristo, olhar somente para Ele, ler nos evangelhos e aprender cada vez mais com Ele. Peça ao Espírito Santo, queridos, essa capacitação dos céus sobre as nossas vidas. Peça para Ele, para que nós possamos ser fortalecidos cada vez mais a guiar esse caminho, a guiar esse padrão, mesmo que isso nos doa na carne, mesmo que isso vai contra os nossos pensamentos, mesmo que isso vai contra a nossa própria vontade. O próprio Jesus vai dizer, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar as suas vontades, negar as suas raízes. É aquela pessoa que diz assim, a minha família é assim, eu sou assim também. Ah, porque meu pai, porque meu avô era desse jeito. Ah, porque minha família toda é assim. Isso vem de geração. Ah, porque eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Ah, porque eu nasci com isso. Queridos, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Paulo vai dizer, já não vivo mais eu morri. Paulo está dizendo, eu já morri. O Paulo que vocês conheciam já morreu. Já não vivo mais eu. E ele vai dizer, e completando, Cristo vive em mim. Eu quero orar pela sua vida e declarar no nome de Jesus que você será fortalecido, capacitado, terá os seus olhos abertos para viver e ter um único padrão de conduta e de caráter que é Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nessa manhã nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Porque nessa manhã o Senhor tem aberto os nossos olhos para entender que o nosso padrão não está nesse mundo, não está nas pessoas nesse mundo tão corrompido, mas que nós possamos olhar para aquele que veio nessa terra, habitou no meio de nós, viveu as mesmas dores, viveu nas mesmas fraquezas, viveu nas mesmas tentações, e mesmo assim, em momento algum, cedeu às suas fraquezas, cedeu às suas tentações, mas permaneceu fiel. Senhor, nos ensina a olhar para Cristo cada vez mais, não somente como um Salvador ou alguém distante, mas que nós possamos olhar para Cristo, Deus, como alguém que nós queremos ser semelhantes, como alguém que nós queremos seguir, como alguém que precisa ser para nós um padrão de conduta. Nos ensina, nos capacita, que através do Teu Espírito Santo nós possamos ter as mesmas decisões que Cristo teria,
ter as mesmas atitudes que Cristo teria, ter as mesmas respostas que Cristo daria, ter os mesmos comportamentos que Cristo teria. Nos ensina, Espírito Santo. Abra nossa mente, o nosso coração. Essa é a nossa oração. Nós consagramos a Ti, Senhor, na nossa quarta-feira, apresentamos diante de Ti o nosso dia e te pedimos, fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje, quarta-feira, dia de culto fé na Lagoinha aqui em Santo Antônio da Platina. Eu espero você e toda a sua família junto conosco. Amanhã às 7 horas nós estamos com o nosso devocional aqui. Eu espero você. Deus te abençoe. Tchau, tchau.